Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Aqui é Bruno Felipe, da turma de PC1, e eu vou estar apresentando meu projeto, que é o Ninho10, que é uma aplicação voltada para gerenciamento de tarefas para alunos do ensino fundamental. E a gente começa nossa aplicação no arquivo main, direcionado para o login. Dentro dessa tela a gente pode ir para o login, cadastro do usuário ou sair. Eu vou clicar na opção de sair só para destacar que em todos os lugares da aplicação a gente adicionou um fluxo de saída. E a partir disso a gente pode dar início, cadastrando um novo usuário. No cadastro, a gente utilizou o JSON para poder armazenar os dados do usuário. Então, a gente definiu alguns dados que vão ser usados, como nome, e-mail, senha, senha mestre, série da criança. E dentro delas, cada um tem a sua respectiva restrição. Por exemplo, no nome, não pode estar vazio, não pode ter esses símbolos no início, não pode ter isso tudo no decorrer da string, não pode ter esses dígitos no início, enfim. E no e-mail e na senha também. Eu vou dar um destaque especial para o e-mail nessa parte, pois a gente usou a biblioteca RE para poder fazer essas restrições. Então, por exemplo, a gente definiu que o formato padrão para o e-mail iria ser letras maiúsculas, letras minúsculas, dígitos, esses símbolos especiais, caracteres especiais, tudo isso antes de um símbolo de arroba, depois desse símbolo, letras maiúsculas, minúsculas, dígitos, ponto e hífen, e depois um ponto. Depois desse ponto, letras maiúsculas e letras minúsculas. Esse é o formato padrão. E a gente usou a biblioteca RE para poder fazer essa restrição. Então, a biblioteca RE, com esse módulo de format, ele vai pegar toda a string associada a e-mail e ele vai checar se está no formato padrão. Aí, caso esteja, ele vai avançar e assim sucessivamente. Na senha também existem suas devidas restrições, mas o que eu vou destacar aqui é que a gente utilizou a biblioteca MeshPass para poder camuflar a senha no terminal, né? Então, por exemplo, coloquei meu nome, coloquei o e-mail. E agora, para digitar minha senha, aqui no terminal vai estar camuflado. E digitando a senha, a gente confirma a senha. É feita a confirmação para ver se está igual. E a gente vai para a senha mestre. A senha mestre, basicamente, existe uma verificação bem parecida com a da senha, quanto à quantidade de caracteres. Mas o destacável aqui é que a gente utilizou de novo a biblioteca RE para definir que dentro dessa senha a gente precisa ter letras também. Então ele vai procurar essas letras aqui, e caso ele não tenha, não vai permitir continuar. Então, se a gente digitar uma senha aqui sem letras, por exemplo, ele não vai avançar. Então, precisa possuir letras também. É feita a confirmação e a gente vai para a série. Na série, existe uma verificação bem básica se a série está entre 1 e 9, por se tratar de ensino fundamental. Então, vai do primeiro até o 9º ano. Então, quarto ano, por exemplo. Usuário cadastrado, a gente volta para a tela, a gente vai fazer o login, a gente digita, né, as informações necessárias, que é o e-mail e a senha. Também, caso a gente deseje a gente acaba esquecendo a senha, a gente pode redefini-la. Então, é basicamente substituído a senha antiga pela senha nova no arquivo JSON. E aí a gente é direcionado para o menu do estudante. Nesse menu, a gente vai ter algumas opções para as nossas principais funcionalidades. Então, as funcionalidades são conferir tarefas, ver cronograma, ver lembretes, PET virtual, controle dos pais, editar perfil e também o fluxo de saída. O PET virtual ficou para a segunda VA. Então, a gente tem aqui 5 outras funcionalidades para o menu do estudante. No entanto, 2 delas, que é conferir tarefas e ver cronograma, ela necessita da entrada do cronograma e da tarefa pelo responsável. Então, se a gente for agora para conferir tarefas, por exemplo, vendo as tarefas pendentes, não existem tarefas disponíveis, incluídas, não tem tarefas disponíveis. É necessário o administrador, o responsável, o pai adicionar. E para isso, a gente vai para o controle dos pais. A gente vai informar a nossa senha, aquela que a gente definiu, a senha mestre. E aí a gente pode criar lembretes, organizar cronograma, administrar tarefas. Vamos começar no criar lembretes. Para criar lembrete, a gente digita 3, a gente coloca um título do lembrete. Por exemplo, fazer tarefa de casa. Se a gente quiser colocar uma descrição para ela, então fazer tarefa de português, por exemplo. A gente utilizou uma função para adicionar lembretes. E é mais uma função para adicionar um arquivo JSON. E nela a gente usa o título do lembrete e a descrição do lembrete. E vale salientar também que é possível ver o lembrete no próprio menu do estudante, porque essa função em específico não depende da interação com os pais, apesar de que aquela vez que a gente subiu um lembrete a partir da tela dos pais, ele já veio para aqui, né, fazer tarefa de casa, fazer tarefa de português. Mas o próprio estudante ele pode adicionar um lembrete próprio, né? Acabei errando aqui, um lembrete próprio, opção 2. E aí ele pode definir o título do lembrete, fazer tarefa, e uma descrição, fazer tarefa de matemática. E aí vai estar aqui, tanto aqui o administrador ele fez, quanto aqui o próprio estudante fez. Agora a gente pode prosseguir para
para organizar o cronograma, onde a gente pode ou ver o cronograma existente ou adicionar o cronograma existente. Para isso, como a gente ainda não tem um cronograma existente, vamos estar adicionando um novo cronograma. Para adicionar um novo cronograma, a gente utilizou um outro arquivo JSON e nele a gente definiu que iria ser recebido, não é, uma matéria ou algo que fosse estudado para cada dia da semana. Então, por exemplo, matemática na segunda, português na terça, ciências na quarta, geografia na quinta, inglês na sexta, espanhol no sábado, e história no domingo, por exemplo. Esse é o nosso cronograma de estudos. E esse cronograma ele também pode ser visualizado aqui na primeira opção, ver cronograma existente. A gente observa que o cronograma ele foi criado e aqui está ele. Essa é a função de adicionar cronograma, então é mais um arquivo JSON, basicamente, e também a de ver o cronograma. Agora a gente volta para o menu dos pais e a gente pode agora ir para administrar tarefas. Em administrar tarefas a gente pode criar uma nova ou editar alguma tarefa. Como a gente não tem ainda uma tarefa, vamos criar uma nova. E para isso a gente vai estar adicionando uma tarefa. Aqui, administrar tarefa. A gente vai estar adicionando tarefa. E a gente precisa de um título. Então, tarefa de matemática. A gente vai informar o detalhe da tarefa. Pode ser resolver questões 1 e 2. A gente vai definir uma data de vencimento. Nessa data a gente também usou um formato padrão com a biblioteca RE. E dentro dessa data, a gente utilizou a biblioteca datetime para quê? Para a gente pegar essa string dentro desse formato e a gente transformar em uma data no formato datetime. Então, a gente pode fazer algumas espécies de fórmula utilizando essa data agora. A gente definiu uma data para o dia de hoje, que é o datetime today, e a gente, por exemplo, a data de vencimento, além de ter que estar dentro deste formato datetime, que vai analisar se é uma data inválida ou não, ele precisa ser uma data ou de hoje ou posterior, porque não faz sentido adicionar uma tarefa para uma data de vencimento que já passou. Então, a gente precisa adicionar uma data válida. Por exemplo, se a gente adicionar uma fora do formato, diz que o formato é inválido. Se a gente adicionar uma data anterior ao dia, por exemplo, hoje é dia 22, e eu adiciono uma do dia 12, vai dizer que é uma data anterior à data de hoje. Mas, se eu quiser adicionar uma tarefa para hoje, por exemplo, a gente consegue. E aí a gente define uma prioridade, alta, média, baixa, sem prioridade. E tudo isso vai estar sendo adicionado ao nosso arquivo JSON. E também vale destacar que ele vai para lá com o status dependente. O que torna isso muito interessante é que, caso a pessoa tenha uma tarefa e um cronograma adicionado, e o estudante ele vier para ver o cronograma, ele vai ter acesso tanto ao cronograma de tarefas específico, quanto ao cronograma de estudos. Então, aquele cronograma de estudos que foi presetado pelo seu responsável vai estar aqui, mas também as tarefas vão estar listadas aqui, baseadas na ordem de data. E para isso acontecer, a gente definiu, dentro da função de ver cronogramas, o seguinte: a gente juntou todas as listas. Então, todas as listas com pendências diferentes foram, com prioridades diferentes, melhor dizendo, foram juntadas, e elas foram organizadas, né? As tarefas foram organizadas. Essas tarefas, elas tiveram um critério, né, de organização crescente, ou seja, da menor para maior, baseada na data. E isso é possível graças à biblioteca datetime, que organizou essas datas nesse formato e puderam, assim, ter essa organização sendo feita. Então, a Lambda, nesse caso, ela funciona como uma função anônima, digamos assim, que vai armazenar esses dados enquanto estiver rodando para poder estar fazendo essa organização de maneira crescente. Logo após ela é desfeita. E assim ela vai ser printada conforme a ordem da data. Aí, caso a gente queira retornar, a gente pode ir para a parte de conferir tarefas. Nesse conferir tarefas, a gente vai ver as tarefas pendentes e as tarefas concluídas. E a gente tem uma tarefa pendente, que é a tarefa que a gente acabou de criar, e a gente pode estar também colocando ela como concluída. E para isso, isso aqui foi feito por Lucas, onde ele fez toda uma estrutura para que pudesse achar e encontrar o status da tarefa e poder alterá-lo. E sendo bem rápido, bem simples, ele definiu que caso a gente quisesse mudar, a gente iria lá, buscaria dentro desse arquivo JSON de tarefas e mudaria de pendente para concluída. E é isso que ele vai fazer. Caso eu coloque aqui que sim, ele vai informar um título a ser concluído. O título dessa tarefa é tarefa de matemática. A gente pega esse título e digita aqui. E pronto, ela foi feita essa mudança. Então ela passou de pendente para concluída. E aí a gente pode retornar
para o nosso... A gente pode retornar para o nosso menu. E dentro do menu, também uma funcionalidade interessante, dentro do controle dos pais, é a gente poder editar as tarefas. Dentro de administrar tarefas, a gente pode editar a tarefa. E dentro dessa editação de tarefa, a gente também tem algo muito interessante, que é uma tabela, que também foi o Lucas que fez, inclusive utilizando a biblioteca Rich, não é? Ele utilizou essa biblioteca e conseguiu formular uma tabela contendo a quantidade de tarefas pendentes por prioridade e concluídas por prioridade. Então, você lembra, a gente colocou aquela tarefa média que antes estava em prioridade e concluída. E aqui ela está, uma atividade média concluída. E a gente também pode mover tarefa, que é basicamente tirar ela de média, colocar em alta, baixa, sem prioridade, apagar tarefa, deletá-la, alterar tarefa, mudar algumas características. E todos vão funcionar seguindo a mesma lógica, né, de alterar a partir de uma substituição, né, utilizando o W no JSON, né, que apaga e reescreve aquilo que está no arquivo. Mas, para servir de exemplo, vamos, por exemplo, mover uma tarefa. Então a gente pega o título da tarefa que quer mover, então a tarefa de matemática, a gente coloca aqui e informa a nova prioridade da tarefa, que no caso vai ser baixa, por exemplo. Coloca aqui, a prioridade vai ser baixa. E a tarefa foi movida com sucesso. Então, caso eu queira, por exemplo, sair daqui e editar a minha tarefa, agora a gente já vê que ela foi mudada. E caso eu queira ver, ela veio aqui para baixa agora. Então, é basicamente isso. A gente volta aqui para o menu. E aí também, a gente, para concluir, também pode editar o nosso perfil. Então, esse perfil que a gente tem aqui, com os dados do usuário, ele pode ser editado. Eu posso editar o e-mail, o nome do usuário, a senha, a série da criança, posso apagar perfil ou voltar para o menu do estudante. Vamos usar aqui um exemplo inteiro, né? Série da criança, por exemplo, o 4. A gente pode alterar ele para o quinto ano, por exemplo. Ele passou de ano e aí ele vai ser alterado aqui. Então, tudo isso basicamente foi feito, né, utilizando os próprios comandos dentro do JSON. Então ele deletou aquilo que era antes, ou que estava sendo antes, né, nesse caso aqui da saída da criança, ele deletou o que estava lá antes e substituiu, já que o write ele apaga e escreve novamente pela nova entrada que a gente colocou. E isso funciona para todo o resto. Agora a gente pode voltar para o menu do estudante e voltando, a gente pode estar assim concluindo nossa apresentação. Sei que foi muito corrido, passou por cima de várias funcionalidades, não deu para mostrar o código de algumas outras, mas espero que tenha dado para abranger todas as funcionalidades diferentes, todas as bibliotecas diferentes que a gente utilizou até agora, mas qualquer uma outra dúvida pode ser tirada em sala ou no dia da apresentação da primeira release. E é isso, espero que tenha sido um vídeo proveitoso e até a próxima.